Alô, você do YouTube. Vamos continuar o nosso tutorial no SolidWorks. Vamos continuar aqui com o motor radial. Nós vamos fazer o desenho de algumas peças, dando sequência ao nosso tutorial. Eu tenho aqui o PDF com os desenhos das peças. Este PDF você pode baixar aqui na descrição do canal, aqui embaixo. Nós vamos começar fazendo aqui o crankcase, o cárter. Vamos voltar aqui para o Solid. Eu tenho aqui a peça desenhada. Na sequência, se der tempo no vídeo, vamos fazer o cilindro e a cabeça do cilindro. E no final de tudo, nós faremos a montagem geral da peça, do conjunto do motor radial, que está aqui. Espero que gostem do tutorial e vamos a ele. Estou na tela inicial do SolidWorks. Eu vou começar um desenho novo. Vou clicar aqui em novo. Peça está selecionado. Vou dar OK, clicar em OK. Vou clicar aqui em esboço e vou dar outro clique em esboço para começar o desenho. Vou selecionar o plano frontal. Vou ver no PDF as dimensões do desenho. Eu tenho um pentágono, 5 lados, e a dimensão do lado é 218. Vamos voltar para o Solid. Eu vou pegar aqui polígono, dar um clique. Vou mudar aqui parâmetro para 5, Enter. Vou selecionar aqui o início do SolidWorks, a origem, dar um clique. E vou fazer o meu desenho. Vou fechar polígono, vou pegar dimensão, vou clicar nesta face e clicar aqui embaixo. Então aqui é 218. Enter. Vou fechar dimensão, vou clicar nesta linha e vou selecionar aqui do lado horizontal e confirmar. Então está pronto o desenho inicial, o pentágono. Vou confirmar aqui. Vou mudar aqui a orientação de vista para isométrico e vou fazer a extrusão. Então vou pegar aqui recurso, ressalto base extrudado. Vou clicar aqui na linha do pentágono para pegar o perfil e vamos ver a dimensão no PDF. 170. Vamos voltar para o Solid. Então aqui é 170. Enter. Vamos confirmar. E vamos salvar aqui o nosso desenho. Eu tenho aqui a pasta que estou colocando todas as peças do nosso motor radial. E vou digitar aqui cárter. E em inglês, crankcase. E confirmar, salvar. Vamos para o PDF. Eu vou fazer este furo aqui com um diâmetro de 270 por 146 de profundidade. Vamos voltar para o Solid. Eu vou pegar aqui esboço, dar um clique aqui em esboço. Vou clicar nesta face. Ele já marca o centro para mim, a origem. Eu vou vir aqui em orientação de vista, dar um clique. Clicar aqui normal A. Então ele ajusta a vista do sketch para mim, do esboço na tela. Então vou pegar círculo, vai começar no centro aqui do Solid. Vou clicar aqui e vou dimensionar. Selecionar o círculo, clicar aqui dentro, aqui é 270, Enter. Vou confirmar, terminar o sketch. Vou girar aqui um pouco, vou vir em recursos. Vou pegar aqui corte extrudado. Então ele já pegou a figura. Então a profundidade aqui é 146. Enter. E confirmar aqui. Então ele já fez o alívio na peça. Vamos salvar até o momento. Vou continuar desenhando. Vou fazer aqui o rebaixo do rolamento. Então vou pegar esboço novamente. Vou clicar em esboço.
clicar nesta face aqui dentro. Vou vir aqui no PDF, nós vamos fazer aqui esta dimensão. Então tem a diâmetro aqui de 68 com dimensão de 15, está meio mal colocado aqui, precisa arrumar, mas é 68 por 15. Então vamos voltar lá. Então de novo o círculo, vou clicar aqui no centro e fazer o círculo, dar outro clique. Não vou girar a vista, não preciso. Vou confirmar aqui, vou dimensionar. Então aqui é 68, Enter. Vou terminar o esboço, confirmar. De novo em recurso, dar um clique e corte extrudado. Então ele já pegou a minha figura, a profundidade é 15, Enter. E confirmar aqui. Vou continuar desenhando o furo. Vou fazer de novo esboço, clicar em esboço, clicar nesta face, fazer o círculo. Começa neste centro e vem para cá. Vou dimensionar o círculo. Vamos ver aqui no PDF. Então o externo é 5,5 e a passante. Vamos voltar. Então aqui é 5,5. Enter. Terminar aqui a dimensão e terminar o esboço. Vou pegar aqui recurso, corte extrudado, dar um clique. Ele já pega a figura, é a única que tem. E o furo aqui vou mudar a direção para a passante. E confirmar. Então está feito lá o furo. Vamos salvar até o momento. Vamos no PDF aqui. Eu vou fazer este furo, que é a passagem aqui do braço da biela. Então este furo aqui, desta face para dentro, eu tenho 78, está no meio desta face, diâmetro de 110. Vamos voltar para o Solid, eu vou girar aqui, vou clicar em esboço, clicar em esboço novamente e clicar nesta face. Vou vir aqui em orientação de vista, dar um clique e clicar em normal A. Então ele ajustou na tela para fazer o desenho. Vou pegar aqui círculo, dar um clique, pegar aqui na origem. Então relacionei com a origem, dou um clique aqui e faço o círculo. Vou dimensionar, então o diâmetro aqui é 110, Enter. E o centro aqui, clicar aqui até esta face, é 78, Enter. Então a face aqui de cima. Vou clicar aqui, sair de dimensão, vou clicar aqui no centro do furo, apertar Shift, dar um clique aqui, e dar um clique na origem do Solid. E confirmar aqui com vertical. Então restringi o meu furo. Mudou de cor. Vou confirmar. Vou pegar aqui, terminar o esboço, dar um clique. E vou pegar aqui recurso, dar um clique. E clicar aqui em corte extrudado. Então ele pega o meu perfil. É o único que tem na tela. Eu vou vir aqui, vou clicar aqui no lugar de cego até o próximo, então ele vai passar até essa face interna e vou confirmar. Então está feito o nosso furo. Vou fazer agora a furação aqui, os 4 furos, vamos ver aqui no PDF. Então tem esses 4 furos, rosca M16 e o centro é 55, a partir do furo. Vamos voltar para o Solid. Eu vou pegar aqui assistente de perfuração. Vou mudar aqui a vista, dar um clique aqui, mudar para normal, tá? Puxar um pouco aqui para baixo, apertar Ctrl, segurar. Vou vir aqui no furo, especificação de furo, clicar em posição. Vou clicar nesta face e vou colocar o furo aqui. Então vou dar um clique aqui, outro aqui e outro aqui. Vou dar um ESC para sair da colocação de furo. E agora vou dimensionar. A primeira coisa, eu vou aqui colocar aqui uma referência do furo. Então vou vir aqui em converter entidade e dar um clique no círculo do furo. E marcar aqui do lado, confirmar.
Então tem um círculo aqui para me trabalhar. Vou clicar neste círculo e vou marcar aqui para construção. Então ficou um círculo com linha de centro. Não vai entrar no comando. Agora eu vou dimensionar. Eu tenho o centro aqui para me dimensionar. Vou pegar dimensão, dar um clique. Vou dar ESC para sair do círculo. Vou clicar aqui neste centro do furo e vou clicar na origem aqui do círculo. Vou clicar aqui fora. Aqui é 5,5 e confirmar. Do mesmo modo aqui, clicar aqui no centro. Vamos dar ESC primeiro. Dimensão de novo. Vou clicar aqui nesse centro, clicar no centro do furo. Clicar aqui fora. Aqui é 5,5. Enter. Vou dar um clique aqui fora para tirar a seleção. Vou clicar neste centro, clicar no centro do furo aqui. Clicar aqui fora. Aqui é 5,5. Confirmar. Vou clicar aqui fora de novo. Vou clicar no centro do furo e no centro deste outro furo. Clicar aqui fora. Aqui é 5,5. Enter. Vou sair de dimensão, confirmar. E vou agora colocar restrição. Então vou apertar Shift, segurar, clicar neste furo, clicar neste furo. E vou falar aqui que são horizontal. Vou confirmar aqui. Vou clicar neste furo segurando o Shift e vou clicar neste outro furo. E vou confirmar aqui vertical. Vou confirmar aqui. Vou fazer de novo aqui, apertar Shift, clicar neste furo, clicar neste furo. E escolher aqui vertical. Vou confirmar. Vou clicar neste furo segurando o Shift, clicar neste furo segurando o Shift. E confirmar aqui horizontal. Então está restringido os furos. Vou confirmar aqui. Então o posicionamento está feito. Vamos voltar aqui para tipo de furo. Eu vou selecionar aqui rosca, dar um clique. Vou vir aqui embaixo, está métrico. Vou selecionar aqui furo roscado. Vou clicar aqui do lado para tirar a seleção. O furo aqui é M16. Então M16 aqui, por 1,5. Vou clicar aqui fora para tirar a seleção da caixinha. Vamos ver no PDF. M16 por 1,5. Vamos voltar. No lugar de cego aqui, eu vou colocar até o próximo. Então vamos girar aqui para ver como é que está. Então está passando até a face do círculo interno. Vamos rolar um pouco aqui para baixo. Tem que estar selecionado aqui representação de rosca. E vamos confirmar aqui. Então está feito o furo roscado. Não está aparecendo rosca. Vamos vir aqui em configuração, opções. Vou clicar aqui em propriedade do documento. Vou vir em detalhamento, dar um clique. E vou marcar esta caixa aqui. Representação de rosca sombreada. E OK. Então agora ele aparece a rosca. Vou girar aqui para isométrico. E vou salvar até o momento. Vou fazer agora o padrão circular aqui desta furação. Então vou vir aqui em padrão linear, dar um clique aqui na seta e clicar em padrão circular. Ele pede aqui o recurso que eu vou fazer o padrão. Vou vir aqui na setinha, dar um clique, expandir ela. Então vou clicar aqui na furação e clicar no furo roscado. Então seleciono as duas opções aqui. Vou clicar aqui em parâmetro aqui, dar um clique e selecionar a circunferência. Então ele já jogou para mim aqui 6 vezes. Preciso mudar para 5. Então 5, Enter. Então está feito aqui o padrão. O giro é 360, é só confirmar. Então está pronto aqui a furação. Vamos salvar. Vou fazer agora a furação com rosca nas duas faces da peça. Vamos ver no PDF. Então tenho aqui um furo aqui de M12, profundidade 24, 28,
Raio, diâmetro 330, o raio é 165. Vamos voltar lá. Então vou vir aqui ajustar a peça. Vou pegar aqui assistente de perfuração. Vou vir em posição, dar um clique, clicar nesta face, clicar aqui em orientação de vista e normal A, dar um clique. Vou colocar no furo aqui em cima. Então alinhou ali com a origem, vou dar um clique. Vou dar ESC para sair aqui de posição e vou dimensionar, pegar cota. Então vou dar um clique na origem, ele já pegou lá em cima o centro. Vou clicar aqui fora, aqui é 165, Enter. Vou sair de dimensão, dar um clique. Vou apertar Shift, clicar no centro do furo e na origem do Solid. E escolher aqui vertical e confirmar. Então está restringido, o meio dele aqui ficou escuro. Vou girar um pouco aqui. Vou voltar aqui para tipo de rosca, de furo. Então é uma rosca, está selecionado. Vou clicar aqui dentro. É métrico. Furo roscado, vou dar um clique. Vou clicar aqui fora para tirar a seleção da caixa. A dimensão aqui é M12. Vamos confirmar no PDF. Então M12 por 1,5. Vamos voltar lá. A condição aqui, vamos clicar aqui em cego. Então a dimensão do furo, vamos voltar no PDF, é 28 e 24 de rosca. Então aqui é 28 a condição final, Enter, e 24 de rosca, ele já coloca. Aqui embaixo tem que estar selecionado aqui representação de rosca. E vamos confirmar. Então está feito a rosca. De um lado. Vamos fazer do outro lado, do mesmo jeito. Então, de novo aqui, assistente de perfuração. Vou clicar em posição, vou clicar nesta face. E vou ajustar a vista aqui para normal A. E vou colocar o furo aqui em cima. Se eu passar aqui e pegar a origem aqui do Solid. Clicar aqui. Vou dar ESC para sair aqui de colocação de furo e dimensionar. Então, deste centro aqui até o centro aqui do Solid, clicar aqui fora. Aqui é 165, Enter. Vou sair de dimensão. Vou clicar aqui neste ponto segurando o Shift. Clicar no centro do Solid. E confirmar aqui vertical. E confirmar OK. Vou sair aqui de posição, clicar em tipo. Vamos dar um clique aqui fora para não perder seleção da caixa. Então está dimensionado de acordo com o furo anterior. Só vamos voltar aqui para 1,5. Clicar aqui fora. Vamos rolar aqui um pouco. Então aqui é 28. Enter. E 24 aqui. O restante está OK. Vamos confirmar. Então está feito os dois furos. Do mesmo modo, vou fazer o padrão circular. Então vou clicar aqui em padrão linear na setinha. Pegar para padrão circular. Ele já pegou este furo. Eu vou vir aqui na árvore, dar um clique e pegar o outro furo. Então estão os dois selecionados aqui. Aonde vai girar, vamos dar um clique aqui, o eixo padrão. Vamos clicar aqui nesta circunferência aqui dentro. Então está lá. 5 furos, 360. Só confirmar. Está feito os furos. Vamos girar aqui para isométrico. E vamos salvar até o momento. Vamos aqui no PDF. Agora eu vou fazer este alívio aqui, este canal. Então tenho dois diâmetros, 250, 270 e profundidade aqui de 6. Vamos voltar para o Solid. Então vou girar a peça aqui. Vou clicar em esboço, clicar em esboço novamente, clicar nesta face. Vou clicar aqui em orientação de vista, clicar em normal A. Vou pegar círculo, dar um clique. Vou clicar aqui no centro e desenhar o círculo. Vou clicar aqui novamente e desenhar outro círculo. Vou fechar círculo, vou clicar em dimensão.
Este círculo aqui interno é 250. Enter. E o círculo de fora, vamos clicar aqui, é 270. Enter. Está feito o esboço, vamos confirmar aqui. Vou girar um pouco aqui. Está selecionado o esboço, vou vir aqui em recurso, dar um clique aqui em corte extrudado. Então ele já pegou o perfil. A dimensão aqui é 6 e vou confirmar. E confirmar aqui novamente. Então está feito o alívio. Vamos colocar aqui em isométrico. Eu vou clicar aqui em material, vou clicar com o botão direito do mouse e vou editar material. Então vai abrir a janela de material, vou clicar aqui em SolidWorks materiais, vou clicar em aço, clicar em IZ 304 e aplicar. E fechar esta janela. Salvar aqui a peça. Então está pronto o tutorial do cárter. Espero que tenha gostado. Dê o seu like, dê a sua joinha, se inscreva no meu canal, curta meu canal, compartilhe, me ajude a fazer melhores tutoriais para vocês. Até o próximo, um abraço.